Olá, neste vídeo vou explicar detalhadamente por que o volume do seu iPhone pode ficar diminuindo sozinho de forma inesperada. Se o seu volume está abaixando sozinho, então há algumas coisas a considerar. Primeiramente, você pode estar com os botões de volume presos ou com defeito, então pode haver sujeira, poeira ou algum dano físico que faz com que os botões sejam acionados sozinhos. Você pode tentar limpar os botões com uma escova. Você pode usar uma escova de dentes velha, tanto faz. Só não esqueça de não usar a escova de dentes depois. E que esteja bem limpo, não tenha pasta de dente. Sim, mas você pode limpar esses botões. Nem sempre ajuda, mas vale a pena tentar. Pode ajudar. Também pode haver um caso ao pressionar os botões. Se você usar uma capa protetora, tente removê-la e veja se o problema persiste. Se continuar, então é outra coisa. Mas se parar de acontecer quando você tira a capa, então provavelmente é só a capa que está desalinhada ou muito apertada. Agora, sobre problemas com fones de ouvido ou earbuds. Se você tem fones de ouvido com fio ou Bluetooth com controles de volume, eles podem enviar sinais aleatórios. Tente desconectar desses fones de ouvido simplesmente desativando o Bluetooth, deslizando a partir do canto superior direito da tela e depois clicando aqui. E eu vou desativar o Bluetooth e agora ver se isso ajuda. Talvez ajude, e se ajudar, então pode ser um problema com seus fones de ouvido Bluetooth ou com uma caixa de som Bluetooth. Ou se você está conectado a um carro, talvez seu carro envie sinais aleatórios, vai saber? Ou também no Spotify, se você estiver conectado a um computador pelo seu Spotify. Por exemplo, existe uma opção de compartilhar a reprodução. Então você pode reproduzir o som em outro dispositivo, mas controlá-lo pelo seu próprio Spotify. Nesse caso, talvez você precise fechar o Spotify porque ele pode estar atrapalhando desnecessariamente as coisas. Então talvez você queira apenas deslizar para cima e segurar, depois encontrar o Spotify em algum lugar aqui e deslizar para cima para fechá-lo. Veja se o problema ainda ocorre, ou tente reproduzir o Spotify diretamente no seu computador, sem usar o seu celular para fazer o SharePlay. Também existe a possibilidade de você ter alguns recursos de atenção ativados, e isso na verdade tem uma forma específica de funcionar com a diminuição do volume. Então se você estiver, assim como quando o seu telefone toca por causa de um alarme ou toque, e você começa a olhar para o telefone, ele percebe que você está olhando para ele. E então ele diminui o volume porque você já está vendo o telefone e ele sabe disso. Não precisa tocar tão alto, certo? Mas às vezes você pode não gostar desse recurso ou ele pode não funcionar corretamente. Então você pode ir em ajustes e depois em Face ID e código, depois encontrar os recursos de atenção e simplesmente desativá-los. E isso deve te ajudar. Agora, a próxima coisa você pode nas configurações ir até aplicativos e depois em música. Você pode ter um equalizador configurado para alguma coisa, coloque em desligado aqui, depois desative o ajuste de som e veja se isso ajuda. Se não ajudar, talvez você queira reiniciar seu telefone pressionando e segurando o botão de energia e qualquer um dos botões de volume, depois deslize para desligar, espere 30 segundos e então pressione e segure o botão de energia para ligar o telefone novamente. Agora, se isso não ajudar, talvez você queira atualizar o seu iOS. Então vá em configurações, depois em geral e em atualização de software. Se houver alguma atualização disponível, tente instalá-la para ver se resolve. E eu acho que se nada disso ajudar, então pode ser um problema de hardware. E aí você só precisa entrar em contato com o suporte da Apple ou outro serviço autorizado.
e eles vão ou substituir os botões, substituir a conexão entre os botões e a placa lógica, ou diagnosticar o seu telefone com algum problema mais difícil de resolver e te informar sobre isso. Então, espero que o vídeo tenha sido útil. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E até o próximo.